Para aqueles que estão chegando hoje, que hoje é a primeira aula, só para reforçar que eu passei a leitura de um livro, o título é O Caso dos Exploradores de Caverna. Esse livro vai tratar de dois temas que nós vamos discutir na próxima semana, que é o tema direito natural e o tema direito positivo. E eu sugeri a leitura para ajudar na compreensão desses dois temas e indiquei a realização de um trabalho que consiste num resumo da história com a conclusão de vocês, que tem que ser feito em no mínimo 7 páginas e manuscrito para ser entregue no dia da primeira avaliação nossa, que é dia 11 de abril. Então a leitura do livro é para a próxima semana. O trabalho é para o dia 11 de abril. Esse livro custa no máximo R$15, mas parece que alguns compraram a R$5, e também se consegue baixar na internet. No centro da cidade a R$5. Consegue se baixar também na internet. Pedi também que a turma assistisse ao filme O Homem que Não Vendeu Sua Alma, que nós vamos tratar hoje da ética. Então é extremamente importante, porque esse filme vai trabalhar a vida de uma personalidade de nome Thomas Moros e retrata bastante para a gente questão da religião, do trato social, da moral e do direito, que fazem parte hoje da ética. São as 4 partes da ética. Então é extremamente importante que assistam esse filme para ajudar na compreensão. E vou indicar para vocês lerem temas para a próxima semana, que é o tema direito natural e direito positivo. Não sei de cabeça o capítulo, é só olhar em um livro, tá? E a divisão do direito público e direito privado, tá? Direito natural e direito positivo. Depois a divisão do direito positivo em público e privado. São temas que eu gostaria que vocês lessem para a nossa próxima semana. Pode repetir para mim, por favor? Direito natural e direito positivo. Divisão do direito positivo entre... Divisão do direito positivo. Não, está no livro. Está no livro. Qual nada? Direito natural, direito positivo e a divisão do direito positivo em público e privado. Leiam para a próxima semana. Em geral, os livros de introdução tratam desse conteúdo, tá? Divisão do direito natural. Divisão do direito positivo, público e privado. Não vai dar para tirar a do segundo. Não vai dar para tirar a do segundo. Chega na segunda, na terça-feira, hoje não vai dar tempo. Olha só, meus queridos, quem recebeu o material didático, na apostila que tem o livro de introdução à colunada, está aqui, ó, a divisão do direito positivo e a ideia do direito natural. Tem aqui. Agora sim, tô suave. Passou para ele lá? Já anotou? Tem, normalmente os livros de introdução tratam. Bom, trabalhamos aqui no último encontro nosso o tema definições e acepções da palavra direito. E vimos alguns significados importantes da palavra direito. Trouxemos também definições. Eu gostaria que vocês me lembrassem um significado da palavra direito que nós vimos na aula passada. Norma, regra. Direito enquanto norma, regra,
Qual é o nomezinho que a doutrina usa para definir o direito enquanto nome, enquanto regra? A doutrina no geral, qual é o nomezinho? Objetivo. Direito objetivo. Então, direito objetivo significa direito concreto, material, porque a norma é escrita, é legislada, é codificada, então ela é material. Então, esse foi um significado importante que nós vimos. Um outro significado importante que nós vimos da palavra direito, né? Direito como poder, como pretensão de exigir uma conduta de outra pessoa. Qual é o nome mais comum usado para definir o direito? Subjetivo. Esse significado é direito subjetivo, que dá a ideia de direito imaterial e não concreto, né? Que é um poder. Então, na realidade, ele vai recair sobre alguma ação, algum objeto. Então, na realidade, a ideia é essa mesmo. Professor, o direito subjetivo ele só pode existir quando existe o direito objetivo, exatamente. Né? O direito subjetivo tem existência fundamentada no direito objetivo. Então, toda vez que eu alegar ser titular de um direito subjetivo, eu tenho que dar o fundamento legislativo para esse direito. Se não houver fundamento legislativo, é porque ele não existe. Tá? Um outro significado importante da palavra direito que nós vimos, direito enquanto ordenamento. Qual é o nomezinho comum utilizado pelos doutrinadores para definir o direito enquanto um ordenamento? Direito positivo. Positivo dá a ideia de direito que o Estado institucionaliza, né? O Estado organiza, o Estado aplica, faz com que o direito atinja a sua validade, que se ressalta de uma forma maior quando o Estado pune pela violação a esse direito. Então dá a ideia de conjunto de regras jurídicas tendo como elemento limitador um território, seja de um município, por isso que todo município tem o seu ordenamento, seja de um Estado, por isso que todo Estado tem o seu ordenamento, seja de um país, por isso que todo país tem o seu ordenamento específico, ou seja, suas leis específicas. Agora, ela só é positiva até que surja uma nova lei. Não, né? Continua sendo positivo. A nova lei vai entrar em vigor em detrimento, substituindo a anterior. A anterior sai do ordenamento. A nova passa a fazer parte. A anterior ela vai ser um elemento, um objeto de pesquisa, de história. Só isso. Só existe. O direito subjetivo tendo como fundamento o direito objetivo. Ele precisa desse fundamento, que é a norma. Muito bem, então vimos outros significados importantes, mas de todos os significados, esses são os mais importantes, porque é comum nós nos depararmos nos livros doutrinários com os termos direito objetivo, direito positivo, direito subjetivo. Então a gente tem que saber identificar o direito nessas acepções, nesses significados. Bom, corrigimos o exercício da aula 1? Corrigimos o exercício de juízo de realidade, juízo de valor? Não. Então eu pergunto a vocês, o que é um juízo? Quando alguém emite um juízo, o que ela está realizando aí? O que essa pessoa está realizando? Julgamento? Atribuindo uma qualidade? A qualidade não seria no de valor, não? Uma qualidade ela pode ser real ou axiológica, ou valorativo. Tá? A gente precisa, nesse instante, saber o que é um juízo e identificar que são duas as espécies de juízo. Para que nós foquemos o nosso estudo no direito apenas num deles, que é o juízo de valor. Né? Mas isso é muito simples, inclusive a gente tem até a referência aí do caso concreto para nos ajudar a identificarmos um juízo. Né? Então, primeiramente a gente tem que entender o seguinte, o que é um juízo? O juízo é um ato mental pelo qual cada um de nós atribui uma qualidade a algo ou a alguém. Então é um ato mental nosso. E através desse ato mental nós qualificamos um objeto, seja ele qual for, ou qualificamos um ser, seja ele qual for. E esse ato mental é de suma importância, porque
que a cada instante nós estamos emitindo um juízo. A todo momento, pelo qual nós, seres humanos, atribuímos uma qualidade a um objeto ou a uma pessoa, a um ser. Então, identificado o que é um juízo, e a gente precisa então saber distinguir o juízo de realidade ou o juízo de valor. O juízo de valor, né? Então, o que seria um juízo de realidade? É aquele pelo qual nós atribuímos uma qualidade real a alguma coisa, a alguém. Então, no juízo de realidade, nós emitimos uma qualidade real. Nós dizemos como a coisa ou a pessoa é. Por isso que o juízo de realidade ele também é chamado de juízo de fato, cuja expressão linguística é o ser, porque nós estamos exatamente falando aquilo que a coisa é, ou que a pessoa é, né? Comprovação científica é uma característica importante do juízo de realidade, não cabendo contestação. Por exemplo, qual é o seu nome? Wenderson é um ser humano. Alguém discorda disso? Cabe contestação? Não cabe. Eu estou emitindo uma qualidade para ele. Só que essa qualidade é real. É fato, é comprovado cientificamente. A Terra é um planeta. Estou emitindo uma qualidade real. Eu acho que ninguém contesta aqui a Terra ser um planeta. Laranja é uma fruta. Estou emitindo uma qualidade real. Estou dizendo aquilo que a laranja é, realmente. Então, o juízo de realidade, que também é chamado de juízo de fato, quando nós emitimos esse juízo, nós estamos dizendo como a coisa é. Por isso que a representação linguística é o verbo ser. São fatos comprovados cientificamente, não sendo contestados. Ou não podendo ser contestado. Quando é de fato e de direito, é porque ele também está na doutrina? Aí a gente vai ter que saber diferenciar, né? Porque existe o juízo de fato e existe o juízo de valor. Tá? O juízo de valor que é aquele que é o estabelecido pelo direito. A gente vai entender isso com calma. Que aí você não... Na realidade, com o que você colocou, a gente não pode confundir juízo com capacidade, porque existe a capacidade de fato e de direito. Então, aí vamos deixar um pouquinho, vamos focar aqui no juízo e entender que o juízo de fato é um e o juízo de valor é outro, e o juízo de valor é o juízo de direito. Tá? Então, o juízo de valor, ele também é chamado axiológico. Então, muitas vezes nós vamos usar a palavra axiológico substituindo a palavra valor. Então, tome cuidado, porque são sinônimos. Axiológico. Com certeza alguém aqui deve ter lido a teoria tridimensional do direito e viu que o direito é fato, valor e norma. Né? Então, o valor também pode ser substituído pelo axiológico, porque a axiologia é a ciência dos valores. Tá? Então, o juízo de valor, também chamado de juízo axiológico, é um ato mental pelo qual nós atribuímos uma qualidade valorativa às coisas e às pessoas. Diferente da qualidade anterior, que é uma qualidade real. Agora a qualidade é valorativa. Então, o juízo de valor, também chamado de juízo axiológico, é o ato mental pelo qual nós atribuímos uma qualidade valorativa às coisas ou às pessoas. Representado pela expressão linguística dever ser. Representado pela expressão linguística dever ser. Porque é nesse juízo de valor que entram as nossas opiniões particulares. E as nossas opiniões particulares sobre o que for levam em consideração o nosso nível cultural, a educação nossa, a personalidade nossa,
a nossa condição econômico-financeira, a nossa religião, a nossa filosofia de vida, levam em consideração as opiniões que nós emitimos, diversos fatores da nossa vida. Então, por isso, ela consiste numa opinião particular, o que pode não ser aceita por outras pessoas, porque é questão de opinião. Pode ser até que alguém tenha a mesma opinião, mas pode ser também que outras pessoas tenham opiniões divergentes. Então vamos pensar assim, ó, o Anderson, né? O Anderson é um ser humano? Estou emitindo um juízo? Sim. Que juízo? De De fato ou de realidade. Agora, quando eu digo assim, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, aí eu estou emitindo uma opinião particular. Ou seja, eu estou emitindo uma qualidade axiológica. Laranja é uma fruta gostosa. Ah, essa roupa é bacana, legal. Ah, gostei muito dessa casa. Então, olha só, nós constantemente estamos emitindo juízos, constantemente. Sejam eles de valor, sejam eles de fato. O que a gente tem que entender é que para o fato não cabe contestação, porque é aquilo que ele é realmente. Agora, as nossas opiniões levam em consideração diversos fatores da nossa vida, as nossas opiniões são contestadas constantemente. Então, essa distinção inicial aí é importante, porque a gente vai precisar desse juízo de valor, que é exatamente o juízo da norma de direito. Portanto, o direito, ele emite opiniões sobre os fatos da vida, onde, com essas opiniões, o direito quer alcançar determinados objetivos. Então, essa distinção é extremamente importante. E aí, a gente pensar nessa expressão linguística, porque constantemente vocês vão se deparar nos textos doutrinários com o ser e o dever ser. O ser é típico do juízo de fato, de realidade. O dever ser é típico do juízo de valor, que é o juízo do direito. Tá? Então peguem aí a aula 1 para a gente fechar e corrigir o caso concreto, que é o caso 1. Quem trouxe, eu peço a vocês, meus queridos, que tragam até que todos os casos sejam corrigidos, porque nem sempre a gente vai conseguir na mesma aula corrigir os exercícios todos. Então a gente vai levar para a aula seguinte, para a gente começar corrigindo e aí avançar no conteúdo. Diga. Eu fiquei aqui um pouco bananada. Ficou um pouco bananada? Sim. Porque a gente tem um trechozinho, uma aulas, não é? Que o juízo de valor, o cientista não pode usar o juízo de valor, né? Ele tem que é que o cientista ele só acredita naquilo que ele comprova. que é comprovado. Então, não quero o que é comprovado? Fato. Aí eu fiquei um pouquinho não consegui entender por que no direito usa-se o juízo de valor. Aqui é uma forma inicial da gente saber distinguir o fato do valor. Mas a gente vai ter outros momentos, inclusive estudando a teoria tridimensional do direito, para a gente entender. Mas eu vou te dar uma palhinha. O artigo 121 do Código Penal é um artigo clássico que a gente utiliza para determinadas questões que a gente tem que estudar, como, por exemplo, a teoria tridimensional. Então tá lá, matar alguém, isso é um fato, faz parte do direito fato, né? Que está tipificado numa norma, que é o artigo 121 do Código Penal. Aí vamos racionalizar. Por que será que o Estado, exercendo o poder de legislar, criando a legislação penal, tipificou o fato de matar alguém no artigo 121 do Código Criminal? Por que será? Qual será o objetivo do Estado? E aí, se você consegue descobrir o objetivo, você identifica o valor. Porque ali está a opinião do Estado, o que ele queria, em tipificando o fato de matar alguém
do artigo 121 do Código Penal. Por que será, hein, gente? Por que será que o legislador penal tipifica esse fato? O que será que ele está querendo proteger? Provavelmente ele está querendo proteger algo. Exatamente. Então, o objetivo, o escopo, a finalidade do legislador é exatamente tipificando esse fato, valorando no sentido de proteger a vida. Evitar que vidas sejam ceifadas, seja por dolo, seja por culpa, não importa. É exatamente nesse sentido, de proteger a vida de cada um de nós. Esse é o valor do artigo 121, a norma que tipifica o fato de matar alguém. E com o tempo a gente vai conseguindo compreender os valores. Vamos pegar um outro exemplo? Vocês vão, daqui a algum tempinho, tem alguns alunos que conseguem estágio antes do 7º período, mas o estágio oficial é 7º período, que é aquele estágio que habilita o aluno a ter uma carteira da ordem de estagiário. E tendo essa carteira da ordem de estagiário, de fazer petições, de peticionar ao Poder Judiciário, não assinando sozinho, tá? Tem que ter a assinatura do advogado, lógico. Mas você vai reconhecer que ali nas petições, o que você faz? Coloca os fatos, aplica a legislação pertinente, para que ao final você tenha o quê? O seu pedido julgado procedente. O pedido é o teu objetivo, é o juízo de valor. É exatamente isso. Então o juízo de valor vai se demonstrar em diversos momentos. E com o tempo a gente vai começar a ganhar maturidade para entender esse valor. Usa ao mesmo tempo de valor e o de fato, né? Ah, sim, o fato vai estar lá exposto. Aí, no caso de um crime de homicídio, vai ser usado o juízo de valor. O que vai ser questionado, né, para que seja condenado ou absolvido. Então, pode-se usar também, né, a questão da defesa, o motivo pelo qual a pessoa matou. Isso também está envolvido no juízo de valor? Sim, lógico. Porque ao mesmo tempo que o Estado protege a vida, ele determina que em algumas situações, aquele que tirou a vida, ele tirou para se defender. E se ele tirou para se defender, defender a sua própria vida, ou a vida de uma esposa, de um filho, ele tem a chamada, pelo Estado, de excludente de ilicitude. Tá? Isso tudo valor. Tudo valor. Tá? Vamos pegar o aborto? Vamos pegar o aborto? O que é o aborto? O que é o aborto? É matar o ser que está dentro do ventre da mãe. É a figura do aborto. Significando dizer que o Estado está protegendo a vida intrauterina daquele ser, para que haja uma gestação, até que ele possa ser retirado do ventre da mãe e nascer com vida. Mas ao mesmo tempo o Estado não permite, em algumas circunstâncias, que haja o aborto. Permite, dando direito à mãe. Não é obrigação de tirar, não. A mãe tem o direito. Se ela quiser continuar com a gestação, ela vai continuar. Mas é um direito que ela tem de tirar a criança, que não vai configurar o aborto. Quais são os casos? Estupro, a concepção de um estupro, que é um ato criminal, ilícito, e quando a gestação acaba trazendo um perigo de vida para a mãe. Isso é o que a legislação penal possibilita a mãe. Agora, existe aquela situação que foi, inclusive, gerada por uma audiência pública do STF, que é a permissão do aborto em caso de anencefalia. Se a mãe quiser. Porque é comprovado que aquele serzinho vai nascer, vai durar muito pouco. Não tem viabilidade. Então a mãe tem esse poder para não gerar uma situação psicológica posterior. Então ela tem esse poder, mas é um poder, é um direito. Ela tira se ela quiser, ela não quiser. Tá? Diga. Nesse caso do estupro, tem tempo para poder tirar a legislação? Não, a legislação não. O tempo é o próprio tempo de gestação, né? Porque vai chegar um momento que vai ser inviável você praticar o aborto, porque vai gerar uma dificuldade até para a mãe, né? Por exemplo, tudo aconteceu agora, e tem um mês de gestação logo com 9 meses.
E aí já acredito eu, aí tem que ver a questão médica, se vai trazer algum prejuízo de saúde para a mãe. Aí quem vai dizer é o profissional da área médica. O profissional da área jurídica, ele diz que há permissão. Agora, quem vai dizer o momento, né, o tempo para que o aborto seja realizado é o profissional da área médica. A legislação não regula? Rafael é daqui? Desculpa. Não tem problema não. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, meus queridos, peguem aí o caso 1 da aula 1 para a gente corrigir, porque a gente vai exatamente ter uma situação prática para a gente aplicar o juízo de realidade e o juízo de valor. Você pode explicar um pouquinho melhor o que é excludente de licitude que o senhor falou? Na realidade, existem condutas penais tipificadas que, por circunstâncias, né, que o próprio legislador arrola no Código Penal, fazem com que a ilicitude da conduta não seja observada. Então a pessoa não vai ser punida. A pessoa só é punida pela ilicitude. Agora, quando há uma circunstância como essa que exclui a ilicitude, ela não pode ser punida, mesmo tendo praticado a conduta tipificada na legislação penal. Exemplo que a gente colocou aqui foi a legítima defesa. Você matou porque estava se defendendo. Agora também tem né, na realidade, tudo isso vai ter o seu parâmetro de medição, né? Legítima defesa não pode ser encarada quando alguém, para se defender, metralha o outro. Metralhar não dá. Então dispara os 6 tiros, ou 7 tiros, ou os 10 tiros. Aí não tem como ser encarado como legítima defesa. Tá? Mas tem o estado de necessidade também, tem o estrito cumprimento do dever legal. Aí o próprio direito penal é que vai trazer isso para vocês. Então vamos lá, caso 1. Os juízos de valor distinguem-se dos juízos de realidade, também denominados de fato. Veja, por exemplo, quando a psicóloga Angélica do Carmo perguntou ao físico nuclear Florencio das Neves. Físico nuclear é o quê? O cientista. Né? Doente renal crônico, se preferia a vida ou a morte? E ele respondeu que preferia a vida e justificou. Bom, ele justificou o motivo pelo qual ele prefere a vida. Qual foi a justificativa dele? Primeiro, a vida é um processo biológico que tem início, meio e fim. Ainda estou no meio desse processo. Segundo, os avanços da medicina fazem a vida se tornar mais longa. No entanto, quando a Angélica fez a mesma pergunta ao pastor Henrique Ficarei, aí nós estamos falando de filosofia, né? Religião. Este lhe respondeu que preferia a vida. Ele também prefere a vida. Ele vai justificar o motivo pelo qual ele prefere a vida. Porque o direito à vida é um bem muito precioso ao ser humano. E segundo, porque as pessoas em geral gostam de estar vivas e não desejam morrer tão cedo. Olha que interessante, o próprio examinador já direciona a resposta de vocês. Vocês não precisam nem pensar e classificar o que é juízo de realidade e o que é valor, porque o examinador já está dizendo. Basta que vocês encontrem um fundamento para a resposta de vocês. Porque a partir de agora, nenhuma resposta pode ser só sim ou não. Tem que ser tudo fundamentado. Por que a maçã é vermelha? Tem um fundamento, pigmento, cor, tem um fundamento. Então tudo na vida vai ter um fundamento do profissional da área do direito. Então, por que é correto afirmar que as afirmativas 1 e 2 são juízos de fato e as afirmativas 3 e 4 são juízos de valor? Vamos pensar? O cientista, ele disse que a vida é um processo biológico. Ele está dizendo alguma opinião particular dele? Não. Não, a vida é realmente um processo biológico. Bio é vida. Sim. A vida é realmente esse processo. Que tem início, meio e fim. Qual é o início? O nascimento com vida. Qual é o meio? A vida. Qual é o fim? A morte. E ele diz que ainda está no meio desse processo, porque ele está vivo. Ele já nasceu
e ainda não morreu, então está no meio desse processo. O que ele falou? Ele falou aquilo que é a realidade, Fato. que é comprovado, que é fato, não cabe contestação, expressão linguística ser. Depois ele disse assim: os avanços da medicina fazem a vida se tornar mais longa. Ele disse alguma besteira? Não. Opinião particular? Não. No passado a gripe matou milhares de pessoas. Hoje toma-se uma cachaçinha com limão, tem gente que gosta. Toma-se um chá de alho, uma coristina, o cara daqui a 2 dias tá bonzinho de novo. Descobriram agora um recém-nascido, já não tinha mais o vírus da AIDS. Então, a medicina, o avanço da medicina faz a vida cada vez mais se alongar, né? Se tornar mais longa. Então, essas duas opiniões do nosso nobre Florencio das Neves acabam retratando aquilo que é fato, que é a realidade da vida, comprovado cientificamente, expressão linguística ser. Aí a gente já consegue fundamentar a resposta com essas características, né? Aí vamos lá no pastor. O direito à vida é um bem muito precioso para o ser humano. Bom, ele tem essa opinião. Tem ser humano que não dá preciosidade nenhuma. Nenhuma. Não respeita a vida de ninguém. É verdade. Nem a própria, né? E ele disse assim: segundo, porque as pessoas em geral gostam de estar vivas e não desejam morrer tão cedo. Ele não pode dizer. É uma opinião particular dele. Ele não pode tomar a sua opinião particular como uma geral. Existem pessoas que estão aí com doenças, né, terminais no hospital internadas e querem que desligue o aparelho, querem morrer. Existem outras pessoas que perdem bem e se matam. Outras perdem namorado, namorada, marido, esposa, se matam. Então, as opiniões do pastor acabam retratando, né, juízo de valor ou juízo axiológico. São opiniões particulares dele acerca da vida, que cabe contestação, cuja expressão linguística é o dever ser. Então ele estabeleceu o dever ser sobre a vida. Então está aí algumas formas da gente conseguir justificar, fundamentar a resposta nossa. Deu para a gente entender isso? O que a gente pode usar como argumento para definir o que é o juízo de realidade, o que é o juízo de valor? Deu? Todos entenderam? Entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, fale ou cale-se para Só uma dúvida, professor. Tá. No caso do juízo de valor, deve ser ou dever? Dever ser. Dever ser, né? É o dever ser. E o da juízo de realidade é o ser. É o ser. A questão objetiva já foi corrigida? Já? Ótimo. Então vamos lá. Oi. Na realidade, essa questão, que é uma questão de concurso e que aborda tema de introdução, para vocês terem ideia como os temas de introdução são importantes, é de concurso federal, auditor da Receita em 2002, é uma questão que tem 5 alternativas, cada alternativa tem um texto, e vocês têm que marcar aquela alternativa cujo texto é o correto. Os outros todos são errados. A gente já marcou a alternativa A. Foi? Já corrigiu. Você ficou com dúvida em alguma coisa? Não, É a letra A. É a letra A. E a gente, inclusive, na aula passada já justificou as outras, o erro das duas. Não tem nem como dizer. No caso do projeto, só tinha essas duas. Seria errado dizer que, por exemplo, a realidade seria mais pro lado objetivo e o de valor pro lado subjetivo. Exatamente. É como se a gente pode também aplicar o seguinte raciocínio: o juízo de realidade é o sujeito, e o juízo de valor é o predicado. O predicado é a qualidade que a gente dá ao sujeito. É como se fosse isso. É o valor, o predicado e o fato do sujeito. Bom, um outro conteúdo que a gente precisa estudar rapidamente, fazendo uma breve exposição, é o conteúdo que trata do mundo natural e o mundo cultural. Tá?
Reale chama o mundo natural de dado. A gente vai entender por quê. E chama o mundo cultural de construído. E aí a referência desse tema, mundo natural e mundo cultural, somos nós, seres humanos. Por que nós somos a referência? Porque nós somos ao mesmo tempo um ser existencial e coexistencial. Ser existencial, onde fica referida a nossa individualidade. Ser coexistencial é onde se refere os relacionamentos dos quais nós fazemos parte. Porque nós existimos com outras pessoas como nós. Por isso, coexistência. Existência em comum. Exatamente. Tá? Então, nós temos que nos colocar como referência desse conteúdo para a gente entender que nós, ao mesmo tempo, vivemos no mundo da natureza e no mundo da cultura. Sendo que a distinção básica é que o mundo da natureza não foi criado por nós. Nós não temos participação alguma na criação desse mundo. Ele foi criado por Deus, para quem aceita a ideia da divindade, ou pela própria natureza, que também nos criou, porque nós somos seres naturais. Mundo esse que é disciplinado pelas leis naturais, cujos princípios de natureza estão gravados em cada um de nós, fazendo com que cada um de nós seja um código natural ambulante. Porque aonde nós estamos está a vida, a liberdade, a igualdade, a possibilidade de procriar para a reprodução da espécie. Aonde nós estamos, esses princípios estão em nós. Por isso que nós somos códigos naturais ambulantes. Nesse sentido. Sendo que vivemos no mundo da natureza com outros seres. Então nós temos lá o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Esse último é aquele do qual cada um de nós, como animais racionais, fazemos parte, né? Nós somos. Porque nós somos animais dotados de qualidades biopsíquicas. E são essas qualidades que nos diferenciam dos outros seres, nos condicionando numa posição melhor do que os outros seres, fazendo com que esses outros seres acabem sendo objetos naturais. Exatamente nesse sentido, né? E essas qualidades biopsíquicas são reconhecidas como a razão e os sentimentos. Então nós somos seres racionais e sentimentais. E precisamos encontrar um meio termo no nosso agir, no nosso pensar. No sentido de nós não sermos totalmente racionais, desprovidos do sentimento, da emoção, ou totalmente emocionais, sentimentais, desprovidos da razão. Então a gente tem que encontrar um meio termo. Porque utilizando em demasia um lado e deixando o outro, nós vamos acabar ou nos prejudicando ou prejudicando alguém que conosco convive. Né? Eu já falei aqui, acho que num momento, que, do chamado crime passional, que é aquele crime movido pela emoção, né? Onde a pessoa ela mata porque o sentimento é a flor da pele e ela deixou de racionalizar sobre o fato. Então, se ela deixou de racionalizar, ela acaba, né, movido simplesmente pelo sentimento, pela emoção, praticando uma conduta que venha lhe prejudicar e prejudicar outras pessoas, né? É o caso da pessoa que mata a esposa, o esposo e a amante ou amante. É um caso típico disso, né? Então tem que se racionalizar, mas também tem que ter o sentimento, a emoção, que fazem parte da nossa condição natural, porque são qualidades que nós temos. Então nós vivemos nesse mundo da natureza, como seres naturais, naquilo que os doutrinadores
nos chamam de ser existencial. Mas nós também temos dispositivos que nos impulsionam a buscar os relacionamentos, vivermos com outros seres como nós. E aí é que nós temos que entender que nós somos seres gregários. Nós precisamos nos somar a outros seres. Isso impulsiona o entendimento de que nós somos sociáveis. Nós queremos viver socialmente, viver em sociedade. Então nós somos impulsionados a essa vida social, porque a vida social nos traz elementos de progresso. E uma das leis é a lei do progresso, tudo tem que progredir. Né? Então, o que acaba acontecendo? Nós, seres humanos, construindo um mundo do relacionamento, que é o chamado mundo cultural. Por isso que Reale denomina o mundo cultural de construído. Nós construímos. Nós não participamos da construção do mundo natural, da natureza, mas nós construímos o mundo da cultura, que é o mundo da necessidade de conquistar bens para a sobrevivência. Então, por isso nós estamos vestidos, que a gente precisa sobreviver assim, se não estivéssemos vestidos, estaríamos praticando crime, né? Por isso que nós temos aí a caneta, porque a gente está aqui num lugar, numa academia que tem que anotar. Celular, hoje em dia ninguém vive sem celular. Né? Não, ninguém vive, ninguém consegue viver sem celular. Celular hoje que não é mais só celular, é tudo. Né? Celular que é GPS, cuidado dos homens que as mulheres gostam de comprar celular com GPS, para poder localizar o marido. GPS, tem Wi-Fi, Bluetooth e uma série de outros recursos tecnológicos que o celular hoje possibilita. Né? Automóveis, então, imóveis, porque nós precisamos ter uma edificação para sobreviver, então nós precisamos conquistar os bens necessários para a nossa sobrevivência. E eles são conquistados no mundo da cultura, que é o mundo também da conquista, da inteligência, do saber, é o mundo da indústria, do comércio, é o mundo da construção, da destruição. Mas é, evidentemente, o mundo da vida em sociedade. Então, quando a gente fala em vida coletiva, nós não temos que pensar no mundo da natureza, não. Nós temos que pensar no mundo da cultura, ou mundo cultural. Né? É o mundo do ser coexistencial. E é o mundo dos relacionamentos. Que tipos de relacionamentos nós nos deparamos nesse mundo cultural, na vida em sociedade? Ora, os relacionamentos são chamados de cooperação, ora, são chamados de concorrência. Como é que a gente consegue entender isso? Vamos lá. O que é um relacionamento de cooperação? Cooperar, ajuda mútua. Exatamente nesse sentido. Por isso que os relacionamentos de cooperação, eles estabelecem uma convergência de interesses. Os interesses se entrelaçam. Vamos dar um exemplo aqui. Prestação de serviços. É o que vocês estão nesse momento. O interesse de cada um de vocês é a prestação de serviços educacionais. Vocês escolheram um curso. Estão realizando esse curso de forma inicial. E o interesse da Estácio é receber o pagamento da mensalidade. Então os interesses estão convergindo. Né? A Estácio ensinando o direito, vocês pagando por isso. Vou colocar um outro exemplo. A compra e venda. O comprador quer comprar, o vendedor quer vender, ambos chegam a um denominador comum, os interesses convergindo e a compra e venda é realizada. Locação. Um tem um imóvel, está vazio, quer ter renda sobre aquele imóvel. O outro não tem um imóvel para morar, quer um. Então os dois entram num denominador comum, estabelecem valor, tempo de contrato, os encargos da locação que serão pagos, chegaram ao denominador comum. Isso é relacionamento de cooperação. Com certeza, alguns que estão aqui presentes vivenciam um diariamente, que é o casamento. Casamento é um relacionamento de cooperação, pelo menos deveria ser. Existem até alguns que não se demonstram como um relacionamento de cooperação.
Porque o cônjuge varão e o cônjuge virago, homem e mulher, estabelecem uma verdadeira concorrência em casa. Mas, em tese, para a formação dessa instituição maior protegida pelo Estado, que é a família, deveria ser uma cooperação, né? Agora, por outro lado, existem os relacionamentos de concorrência, que estabelecem um paralelismo de interesses. Então, a aquisição da propriedade estabelece um paralelismo de interesses, porque há uma correria para se ter propriedades, seja do que for, né? Nós estamos num ambiente institucional que é dentro de um shopping onde se estabelece a concorrência. Então, aqui embaixo tem concorrência na praça de alimentação. Então, com certeza vocês já passaram por ali, já vivenciaram funcionários de loja. Não, entra aqui, ó, tá lá, aqui, ó, já entregando praticamente o prato na nossa mão sem a gente pedir, né? Porque quer vender ali o alimento. Tem lá numa determinada saída e entrada, de um lado a Casa Bahia, de outro lado a Ricardo Eletro, em concorrência. Tem os grandes mercados, inclusive tem um deles que coloca lá uma faixa bem grande: cobrimos qualquer oferta da concorrência. Tem, só levar lá o panfleto que esteja em dia, e aí tem o produto na loja para poder vender aquele preço ali. Concorrência na indústria, seja ela qual for, indústria farmacêutica, indústria de bebida, indústria de gêneros alimentícios, ali nós temos concorrência. Inclusive, algumas empresas até estabelecem a chamada fusão exatamente para terem melhores condições para concorrer. É vedado pelo Estado essas fusões? Não. Só é vedado ao ponto de haver a formação de cartéis. A formação de cartel não pode. Por quê? Num país capitalista, a administração pública ela vai ter que sempre estimular a concorrência, porque é melhor para a gente. A partir do momento de que uma atividade é desenvolvida apenas por uma única instituição, ela vai vender ao preço que ela quer e vai prestar o serviço ao preço que ela quer. Então, se não tiver concorrência, vai ter dificuldade para a sociedade. Então, o estímulo da concorrência leal é feita pelo Estado, não a desleal. Então, a gente vê a concorrência na indústria, vê a concorrência no comércio, vê a concorrência no concurso, onde tem 10 vagas, 1000 concursantes, cada um quer uma daquelas vagas, mas não vai dar para todo mundo. Então há uma concorrência. Então esses relacionamentos, sejam de cooperação, sejam de concorrência, eles precisam de disciplina de normas. A vida em sociedade precisa da disciplina de normas. E ao mesmo tempo que o ser humano cria o mundo da cultura, que é o mundo da vida em sociedade, ele acaba também criando, por necessidade, as normas que vão ser aplicadas nesse mundo da sociedade. Então, as normas éticas e as normas técnicas são normas que o ser humano cria. Tem os mesmos objetivos essas duas normas? Não, são objetivos distintos. As normas éticas, elas servem como instrumento de controle da vida em sociedade, seja aperfeiçoando o ser humano intimamente, o que Reale chama de espiritualmente, seja estabelecendo diretrizes de comportamento. Diferentemente da norma técnica, que consiste em meios para que o homem atinja o seu determinado objetivo. Qual é o objetivo do homem? Dominar a natureza. O homem precisa dominar a natureza. E ele precisa criar uma técnica exatamente para chegar a esse objetivo. Então a técnica ela serve como reforço para o homem exatamente dominar a natureza e viver de forma mais cômoda. Querem um exemplo de norma técnica? Norma de engenharia e arquitetura. Construção. O homem precisa usar essas normas para edificar, para ele viver. Não viver ao relento. Então ele constrói exatamente para isso, para se estabelecer na edificação, seja como residência, domicílio, seja como lugar de atividade profissional, não importa.
Mas o que acontece quando são inobservadas as regras de construção? O que acontece? O prédio vai ruir, vai abaixo. Não aconteceu lá na rua 13 de maio, os dois prédios? Um puxou o outro. O que afundou foi aquele que usaram muito peso acima do permitido num determinado andar, aquilo foi fazendo com que o prédio fosse despencando e ajudou a empurrar. O Palace 2 também, né? Então ali nós vemos a inobservância de uma regra técnica. O Palace 2 foi um outro exemplo, só que o Palace 2 foi um pouco diferente, porque o problema do Palace 2 foi a inobservância da regra de fundação. Usaram areia, conchinha, aí não dá. A base não foi bem feita. Se a base não foi bem feita, vai cair também. E aí caiu. Percebam vocês que a inobservância, em alguns momentos, de regra técnica, faz com que ocorra também a violação da ética. Porque quantas vidas se ceifaram nesses dois fatos? Né? Quantas pessoas sofreram dano, lesão, que o direito garante a reparação? Então, aí é extremamente importante que nós também observemos as regras técnicas. Outro exemplo que nós utilizamos diariamente, a higienização. Regra de higiene. Vamos lavar as mãos antes de nos alimentar. Toda vez que for ao banheiro lavar, também fazer a higiene. Tomar banho. Tem gente que não gosta muito. Eu sei que nessa turma aqui todos adoram tomar banho. Eu também adoro, sou apaixonado por tomar banho. Né? Mas tem gente que não gosta, tem ojeriza. Ligou, escutou o barulhinho de chuveiro, foge do banheiro. Eu estou até com um filho que está nessa fase. Eu acho que é a fase, eu estou preocupado, tem 3 anos. É fase. É fase. Né? Porque eu também tenho uma filha que tem 17, eu não me lembro da fase dela nessa idade. Mas ele não quer ir no banheiro, mas tomar banho, não sei por quê. Mas quando fizer 16 vai ser difícil tirar ele do banheiro. Porque aí já é aquela idade, né? Tá difícil. Ficar no banheiro vai ter uma outra fase. É, já é uma outra fase. E aí vai ficar 2, 3 horas no banheiro. Mas é assim, faz parte, né, do desenvolvimento físico, né, anatômico. Regras de medicina. Se nós não observarmos as regras de higiene, o que acontece como consequência? Vamos ficar doentes. Aí vamos procurar regra de medicina. Para quê? Para que a gente encontre um profissional que nos cure do problema de saúde. Vamos pensar num outro exemplo também interessante? Meteorologia. Para que serve a meteorologia? Né? Usa lá aqueles recursos para antecipar fatos naturais, por medida de precaução, de prevenção, para evitar prejuízo para o ser humano, material, físico, não é isso? Então antecipa lá, ó, a gente normalmente vê lá no clima-tempo, e semana que vem vai chover. É 100% certo? Não, porque quando nós tratamos de natureza, a gente não pode afirmar com certeza absoluta que vai acontecer, porque a natureza nos prega algumas peças, né? Então, pode ser que faça sol num dia tal, mas de repente vai amanhecer chovendo. Tem previsão que bate, né? Tem previsão, eles hoje acertam muito mais do que algum tempo atrás. Algum tempo atrás erravam tudo. Hoje acertam bastante, mas ainda erram muito também. Agora vamos pensar lá no Japão. Eles antecipam, por exemplo, um terremoto com uma escala com dias, porque é medida de precaução. Mas não teve aquele problema lá que muita gente morreu, fábricas, né, foram destruídas, eles não conseguiram. Então, essas regras técnicas, elas são criadas pelo ser humano, aplicadas no mundo da cultura, para que o homem possa viver melhor dominando a natureza. Mas o mais importante para o nosso estudo são as regras éticas. Que horas tem aí, gente? 8? Está cedo. Então, o mais importante para nós são as regras éticas. Por quê? Porque as regras éticas constituem-se instrumentos de controle da sociedade, ajudam a controlar a vida social. E hoje a ética está bem delineada. No passado, havia um envolvimento muito grande das normas que hoje têm a sua autonomia. Porque hoje a ética é tratada em 4 partes: religião, trato social, moral e direito. Olha que interessante, gente.
a gente vai identificar o direito como uma das regras éticas. O nosso foco qual é? É a religião? Não. É o trato social? Não. É a moral? Não. É o direito? É. Mas a gente precisa saber que o direito convive na ética com outras normas. E a gente vai ter que identificá-las para a gente saber que o nosso campo de atuação como jurista, futuro jurista, é limitado ao direito. E a gente não pode tratar de um fato fundamentando na religião, fundamentando no trato social, nem na moral. Mas nós vamos fundamentar no direito. Então, é exatamente para a gente saber que a ética ela tem essa divisão em 4 partes, saber que as 3 partes diferentes do direito não são por nós observadas como juristas, e sim o próprio direito, que tem que ser o nosso objeto de tratativa. Né? Mas vamos lá, religião. Quando a gente fala em religião como parte da ética, a gente não pode pensar em doutrinas religiosas. Nós temos que pensar na religião no âmbito geral. E pensar na religião no âmbito geral é ter que identificar, por exemplo, a origem, a etimologia do termo religião, que vem do latim religare. Religião vem do latim religare. O que significa o termo religare? Vincular o ser humano à divindade. Trazer a ideia de Deus. Essa é a ideia da religião como um todo. E toda religião ensina sobre Deus. Porque a religião consiste num sistema de princípios e preceitos que leva o ser humano a um valor supraterreno. O que é esse valor que ultrapassa a terra, a matéria, o concreto? É a divindade, exatamente nesse sentido. E por que a religião leva o homem ao conhecimento da divindade? Para fazer com que o homem busque e conquiste a felicidade. Porque o homem, vinculando-se ao divino, ele vai ser mais feliz. E a ideia é exatamente nós focarmos em sermos felizes, não é isso? Acho que ninguém aqui quer ser feliz, né? Feliz no casamento, feliz na profissão, feliz na vida financeira, na vida acadêmica. O que nós queremos é exatamente a felicidade. Então entende-se que a religião, quando vincula o ser humano ao divino, faz com que o ser humano busque e conquiste essa felicidade. E como que a religião vai fazê-lo? Aperfeiçoando o ser humano intimamente. Então o ser humano vai ser melhor intimamente. Vai ter melhores valores. E aí, tendo melhores valores, isso vai se refletir na sua própria forma de agir. Alguém aqui assistiu o filme O Homem que Não Vendeu Sua Alma? Vocês viram os valores do Thomas Modos? Uma pessoa totalmente bons costumes, moral, ética, né? E vamos pegar a questão do divino. Alguns momentos da história que se passou no filme deu para a gente perceber o vínculo que ele tinha com a divindade. Então vamos lá. Logo no início, recebeu a convocação para conversar com uma audiência com o chanceler. Ele estava numa reunião em família, com amigos, ele parou a reunião, chamou a esposa, a filha essa que ele tinha um vínculo muito grande de afetividade, e o que ele fez? Estabeleceu um vínculo com a divindade. Porque para ele aquilo era uma garantia de reunir os requisitos necessários para um bom diálogo com o chanceler. E ele realmente teve e se demonstrou totalmente lógico, racional no diálogo que ele teve. Porque ali foi uma primeira oportunidade, ele já sabia o que estava por acontecer, foi a primeira oportunidade de tocar nele a necessidade de afirmar o divórcio, de aceitar o divórcio. Ele já sabia que era isso, né? Um outro momento interessante que ele se vinculou à divindade foi no momento em que ele estava prestes a ir para o tribunal para ser julgado.
um outro momento de suma importância da sua vida, que ele queria garantir os elementos necessários para ele fazer uma boa defesa. E ele fez uma belíssima defesa, só que a condenação dele já estava comprada. Não tinha jeito. Não havia defesa ali que desse jeito. Então, ele foi uma pessoa ali no tribunal extremamente lógica, racional, demonstrou conhecimento jurídico profundo, mas não tinha mais jeito. E um outro momento interessante que a gente percebe é quando ele foi para a decapitação, né? Ele ainda pagou o carrasco e ele disse para o carrasco: faça, cumpra o teu ofício. Quer dizer, ele não demonstrou nenhuma raiva do cara, o cara estava fazendo o trabalho dele. Entrego a minha vida a Deus. Quer dizer, ser uma pessoa extremamente vinculada à divindade. E isso o proporcionou, logicamente, elementos para suportar todas as dificuldades que aconteceram na vida dele. Muitos dizem assim: ah, mas ele procurou. Não, ele não procurou, ele tinha valores e ele não ia contra os seus valores íntimos. Ele preferiu os seus valores morais, éticos, do que continuar rico, chanceler, vinculado lá ao rei, sempre no palácio. Ele preferiu o quê? Ele preferiu morrer, já que foi a única oportunidade que deram para ele. Bom, qual é o vínculo que a religião tem com o direito? O primeiro e mais importante é o decálogo. As leis que foram recebidas por Moisés, diretamente enviadas por Deus e que foram aplicadas lá ao povo hebreu. Códigos da Antiguidade, Código de Hammurabi, que tem um exemplar lá no Museu do Louvre e tem a figura de um deus babilônico que é o deus Shamash. Código de Manur, Lei das 12 Tábuas, seriam expressões que representam o vínculo da religião com o direito. Sendo que no passado, o direito ele não tinha autonomia, ele fazia parte da religião. Em especial da religião católica. O catolicismo, houve uma época que dominava realmente o mundo, nesse sentido. Isso é questão histórica. Tá? Inclusive o próprio direito era tratado dentro da religião católica. É o direito canônico. Tá? Por isso que o rei queria o apoio de Tomás Moros para convencer o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Como ele não conseguiu trazer para junto dele o Tomás Moros e o seu apoio, o que ele fez? Decretou a criação da Igreja Anglicana. Porque aí ele poderia exercer um domínio sobre a Igreja Anglicana e ele mesmo, né, estabeleceu o seu divórcio. E se ele ainda tivesse vinculado à Igreja Católica Apostólica Romana, ele não poderia se divorciar. Tá? Porque ele se submetia. Europa também. Exatamente, ele se submetia à Igreja Católica. Né? Então, ele criando a Igreja Anglicana, ele acabou se sobrepondo à Igreja e determinando o seu divórcio ele mesmo. Viram lá vocês que ele morreu de sífilis, né? Existem muitas leis vinculadas pela Igreja Católica? Existem? Leis? Sim, as normas da Igreja Católica elas são bastante. São muitas, só que elas são normas da Igreja. Diferente do direito, tá? Diferente das normas criadas pelo Estado. Mas isso se separou depois de um tempo, né? E tem aquelas leis manuelinas, as leis filipinas, que é muito dogma da igreja ali. Bom, nós temos um fato interessante que é discutível acerca do envolvimento entre religião e direito, que é exatamente a questão da transfusão sanguínea, que envolve uma das doutrinas religiosas, que é a Testemunha de Jeová, né? Que inviabiliza aos seus seguidores a transfusão sanguínea. E aí nós estamos diante de uma situação como essa. Neve, um médico, né, atuante num hospital, recebe um paciente que veio de um acidente grave, identifica a necessidade de uma cirurgia urgente e que precisa posteriormente fazer uma transfusão de sangue. Qual é o procedimento que ele tem que fazer como médico? Bom, ele tem que
por juramento, salvar a vida do paciente, né? Mas ao mesmo tempo ele pode se deparar com a negativa da família. Então ele precisa reunir um instrumento jurídico para evitar futura condenação judicial por ter realizado a transfusão ou por não ter realizado a transfusão. Exemplo, um termo de responsabilidade assinado por aquele que se acidentou, talvez não consiga, ou até mesmo pela família. E se isso não acontecer, ele está descoberto? Está descoberto. Ou então, ele pode viabilizar ou não a transfusão através de uma medida liminar. Mas o médico não tem força para fazer isso, não? Ele tem, mas ele pode sofrer um processo posterior. E aí, todos os médicos que sofrem processos posteriores nesse sentido e que não têm um instrumento jurídico garantidor são condenados? Não! Mas existe possibilidade. Imagina um juiz que vai julgar um caso como esse também faça parte de testemunha de Jeová. Eu tenho um irmão, por parte do pai, ele deixou de julgar por conta da mãe dele, que segue essa religião, só que meu pai não. Caso precise para fazer uma situação como essa, ela teria o poder de determinar se ele faria ou não a transfusão de sangue? Ela que você disse, que o parente? Sim, lógico. Aí vai assinar o termo de responsabilidade. Não ele, mas aí tem que ver como que ele vai estar, né? Não é o acidente. Não, meu pai. São separados. Bom, se ele assinar o termo de responsabilidade, ele é o pai, aquele termo é válido. O termo não é assinado por todos os familiares, não. Ela aceita a questão do... Sim, mas aí ela vai ter que negar. Aí vai ser uma confusão que eles dois vão ter que decidir se aceita ou não. Aí é uma briga familiar. É uma briga familiar. Existem instrumentos jurídicos, como o termo de responsabilidade, como uma medida liminar. Isso vai resguardar o médico. Sim, olha só. Qual é a obrigação do médico? Qual é a obrigação do médico? Fazer a transfusão, mas depois nada garante que ele não vai sofrer um processo. Não existe garantia. Não, eu sou obrigado a fazer porque eu jurei que ia salvar. Mas isso é garantia de que os familiares depois não vão ingressar? Não é garantia. É mais plausível, elemento de precaução, que ele tenha um instrumento jurídico exatamente para que ele se defenda posteriormente. Mas isso na prática, não tem tempo para essas coisas. O cara está morrendo ali. Tem que tomar decisão agora. Não, mas olha só, o instrumento jurídico do termo de responsabilidade todo hospital faz. Eu mesmo tive que assinar um termo de responsabilidade quando meu pai teve um problema no coração, que os médicos eles reuniam. Ele foi internado lá na HCE, foi internado mais de um mês, entre o dia que ele chegou e depois da cirurgia, a recuperação foi embora. E os médicos reuniam os familiares, todas as visitas, para dizer, olha, hoje está assim, está assado, olha, ele está com uma situação muito gravosa, vai ter que fazer uma cirurgia bypass, a idade dele é avançada, a gente não sabe se ele vai sobreviver, vai precisar de transfusão. Vocês assinam o termo de responsabilidade? Um de nós, como lá eu, assinei, autorizando a fazer a cirurgia, fazer a... Essa família não faria? Aí, não é que ele não faria ou que não deva fazer, mas ele não vai ter um instrumento de garantia para ele de que ele vai ter uma defesa posterior no processo. Isso quer dizer também, gente, que vai haver um processo. Para haver condenação tem que haver processo. Nem sempre há o processo. Estou dizendo que se houver, é bom que o médico, por medida de precaução, tenha um instrumento como esse para garantir a sua defesa. Eles adotam um tratamento de eritropoetina, que é mais demorado que uma transfusão sanguínea, porque eles falam que a transfusão significa a alma, né? Sangue significa a alma, por isso que eles não aceitam receber a transfusão. Porque você vai receber parte da alma de alguém. É isso que eles
fiscal. Uma criança de 6 anos que morreu no hospital por conta que os pais não autorizaram a transfusão e ela morreu. Eles queriam que fizessem um tratamento de eritropoetina, só que foi muito demorado. Esse tratamento que eles exigiram que o médico fizesse. Olha só, Aí é esse é o uma mesmo complicação. caso que ela está falando com vocês real. Eu tinha uma criança, tem 4 anos, no qual fez o mesmo tratamento de eritropoetina. Só que isso foi dando mais problemas, ele tinha que a gente já de urgência e a gente precisou de sangue. E a gente andou para terminar, mesmo os pais de sangue, a gente levou Sim, mas aí vocês, na realidade, vocês tiveram um instrumento jurídico garantidor que é a liminar, né? Porque aí se submete ao Estado a decisão de fazer ou não, e o que o Estado definir, decidir, vai ser um elemento garantidor para o profissional. O Estado disser assim, ó, não faz. Olha só, hein, doutora? O Estado disser assim, não faz. Aí você não vai fazer respaldado por uma decisão do Estado. Ou então faz. Você vai fazer respaldado por uma decisão do Estado. Esse seria um elemento garantidor. Normalmente foi assim, às vezes nós trabalhamos no hospital de orientação dos pais, esse caso 6 anos atrás. Mas tem que ter, esse instrumento é fundamental. Eu achei que assim, como o direito dela foi bem maior aqui, já seria garantido nesse palco Meus queridos, voltando aqui, a segunda parte da ética é chamada de regras de trato social. E as regras de trato social consistem em padrões de condutas estabelecidos socialmente que não visam os interesses de segurança do homem, porque a segurança é um objetivo a ser atingido pelo direito e não por outra parte da ética, mas serve para o aprimoramento do nível das relações sociais. Então, esses padrões de conduta são estabelecidos socialmente, é o próprio grupo social que cria a regra e impõe a cada uma das pessoas que vivenciam naquele grupo para que as relações sociais ocorram de forma melhor, mais aprimorada. Quais são os exemplos que nós temos aí dessas regras de trato social? As regras de educação. São regras de trato social que a gente vê comumente, as pessoas hoje são muito educadas, né? Hoje uma pessoa, se a gente passa por uma pessoa, né, até mesmo que não seja conhecida e dá-se um bom dia, tem pessoas que olham de cara feia. É o carnancudo, né? É aquela pessoa que está sempre de mau humor, isso aí dá até medo. Por isso que as pessoas ficam até receosas de dar um bom dia. Tem pessoas que confundem até um casado. É mesmo? Você já confundiu um bom dia com um casado? Cantar um bom dia. Você está querendo alguma coisa, né? Nós dessa turma aqui, mas normalmente as mulheres são as dessa turma não, estou deixando bem claro. Pessoas que chegam na cidade, fazem diferença, sai criança, passa o dia todo. Você conhece? Mas cidade, você vai Então, olha só. As regras de educação são extremamente importantes para que as relações se aprimorem, né? Regras de linguagem, a pessoa saber falar, se posicionar, usar a linguagem coloquial de forma correta, isso ajuda. É complicado quando a gente conversa com uma pessoa que fala as coisas erradas, né? Isso é o quê? Falta de estudo, falta de orientação da linguagem. É muito complicado. Então a gente tem que falar com
cuidado, com calma, para a gente saber expor os termos de forma correta. Isso no que pertinha à língua portuguesa, que é realmente muito complicado. Professor, regras de moda. O que está na moda? Hoje a moda, por exemplo, de cabelo, é aquele cabelo araponga. Não, araponga não, como é que é o nome da ave? Calopsita. Estava no Facebook no outro dia, o cabelo do Neymar, cabelo de calopsita. Eu estive na praia no domingo, vi um menininho, uma criança de 1 ano e meio com um cabelo daquele, eu achei um absurdo. Não tem nada contra quem gosta, tá, gente? Eu particularmente não gosto. E não colocaria no meu filho. Mas a roupa da moda, o brinco da moda, a bolsa da moda, as mulheres normalmente se envolvem com essas questões. O homem não é muito na moda. Tem? Anda, desmunheca, faz um montão de coisa na moda. Tá. Bom, meus queridos, são diversos os exemplos aí de regras de trato social, mas aí eu queria fazer uma referência aqui interessante, só para a gente fechar esse primeiro momento, que ocorreu envolvendo um magistrado, um juiz, que chegou ao seu condomínio onde morava e se deparou com um funcionário dos serviços gerais do condomínio que o chamou de senhor. E ele não gostou de ter sido chamado de senhor. Ele entende que tem que ser chamado de doutor, até mesmo num condomínio, numa loja, num shopping. Não foi de você, não? Não, senhor, você não importa. Tá? Mas interessante que ele queria ser chamado de doutor. Aí o que ele fez? Sentiu-se atentado, lesionado na sua honra. E por esse motivo ingressou com um pedido judicial contra o condomínio, exigindo uma reparação do dano que lhe foi causado. Não, é verdade. Bom, aí o juiz que recebeu o processo, o magistrado que julgou o processo, ele proferiu um julgamento belíssimo, tentando ensinar para o autor, que também é juiz, a limitação entre o direito e a regra de trato social. Ele não deve ter tido essa aula em introdução, porque ele não soube, ele misturou tudo, ele misturou regra de trato social com direito. Porque na realidade não existe nenhuma lei obrigando quem quer que seja a chamar outra pessoa de senhor, doutor, excelência. Não existe. Isso é questão de trato da vida em sociedade. E expôs isso para o magistrado e julgou improcedente o pedido, exatamente para delinear para o magistrado qual era a área de atuação jurídica pertinente apenas ao direito, não envolvendo questões fora daquilo que é abordado como jurídico. Então a gente aí identifica que existem situações que são tratadas pelas regras de trato social e que o direito não vai se envolver. Portanto, o Estado não vai poder obrigar que essas regras sejam cumpridas. Eu consideraria também um psiquiatra. Se vocês fizerem uma análise histórica, isso é abordado pelo Paulo Nader. Paulo Nader faz uma reflexão acerca de regras de trato social envolvida com o direito. E aí ele faz uma referência à Grécia Antiga, que ele diz que na Grécia Antiga as mulheres em viagem só podiam levar 3 vestidos. Isso era regra que se envolvia com o trato social, era direito com o trato social. Nós vemos assim na atualidade países do Oriente, onde, por exemplo, os homens têm que usar barba, as mulheres usam uma vestimenta especial, que é a burca, que tem que usar aquilo e ficar com tudo coberto, só os olhos à vista. Então, o direito e o trato social se envolvem em determinados momentos. Tá? Isso a gente percebe na análise de outros países. A regra de trato social não seria, por exemplo, a fila do ônibus? Não tem uma lei que normatize isso, né? O pessoal é uma questão estabelecida pela própria sociedade. Trato social. Que a gente chama de costume também. Até o trato social, né? A gente chama de costume. Bom, vamos tomar um café, na volta a gente vai falar de moral e direito, tá? Tem alguém presente que não deu a presença ainda? Falou com ele? Vamos dizer dos dois. Não vou embora sem dar o nome. Não é. Vai embora não, fica aí, tem mais. Luciana. Mais alguém? Opa, eu assisti com vontade.
tá nem saindo por causa disso, o pessoal toma. Você ainda pode ser